Olá! Na aula anterior, abordamos as questões sobre as decisões de arquitetura das redes neurais e sobre as escolhas dos hiperparâmetros. Nesta aula, vamos mostrar mais alguns exemplos do uso das redes neurais. O link para o Colab se encontra na descrição do vídeo. Nosso primeiro exemplo abordará o reconhecimento de padrões em imagens. Para isso, iremos utilizar o conjunto de dados MNIST de dígitos manuscritos. MNIST é a sigla para Modified National Institute of Standards and Technology. Este conjunto de dados é amplamente utilizado para treinamento e teste de técnicas de aprendizado de máquina. Possui um conjunto de treinamento de 60.000 exemplos e um conjunto de teste de 10.000 exemplos. É um subconjunto de um conjunto maior disponível no NIST. Os dígitos foram normalizados em tamanho e centralizados em uma imagem de tamanho fixo. É um bom banco de dados para pessoas que desejam experimentar técnicas de aprendizado e métodos de reconhecimento de padrões em dados do mundo real. Aqui podemos ver 4 exemplos do dataset. Em se tratando de imagens, as características ou features que fornecem o valor de entrada para a rede neural é o valor de cada pixel. Esse valor é a composição de cores que dão o tom de cor final do pixel. Existem diversas formas de se representar essa composição de cores, mas uma das mais comuns é a composição RGB, onde R é para red ou vermelho, G é para green ou verde e B é para blue ou azul. Cada valor, também chamado de canal, define a intensidade da cor como um número inteiro entre 0 e 255, o que pode ser armazenado em apenas um byte. Por exemplo, o RGB 255 é renderizado como azul, porque o parâmetro blue é definido com seu valor mais alto, 255, e os outros são definidos como 0. Se a cor não for importante, podemos usar apenas um valor de 0 a 255 para armazenar o tom de cinza de cada pixel. Esse é o caso das imagens do dataset MNIST. Aqui vemos os valores dos pixels de uma imagem do MNIST. O valor 0 é para a cor preta e 255 é o valor da cor branca. Os valores intermediários representam os variados tons de cinza. Em função dessa redução de cores, o MNIST é um conjunto interessante, uma vez que, apesar de ser uma imagem, que em geral possui um grande número de features, neste caso, o número de features é relativamente pequeno. O valor final do número de features é o número de pixels, que é 28 ao quadrado, ou seja, 784. Nesse trecho mostramos as importações que usaremos em nosso exemplo. Como anteriormente, vamos importar o módulo NumPy para operar os vetores com eficiência e módulo PyPlot para plotagem. Iremos importar também a classe Sequential. Como nossas camadas são compostas por nós que se conectam a todos os nós da próxima camada, sendo totalmente conectadas ou densas, então do módulo Keras.layers, iremos importar a classe Dense. A novidade é a classe Flatten, que será usada para transformar a entrada de matriz de 28 por 28 posições para um vetor de 784 posições. Iremos importar também o módulo Regularizers para realizar uma regularização na camada escondida. Nesse trecho de código, o dataset é baixado do repositório do Keras. Ao baixar, é separado o conjunto de treinamento e o conjunto de teste. Apenas para verificação, é exibido na tela 4 exemplos de imagens do conjunto de treinamento. Como vimos anteriormente, os pixels das imagens estão codificados como número inteiros de 0 a 255. Mas as entradas para as redes neurais devem ser em números de ponto flutuante, com valores indo de 0 a 1. Para transformar os valores originais para valores nessa faixa, devemos, primeiramente, transformá-los para ponto flutuante e, em seguida, dividi-los por 255. Como mostra esse trecho de código. Também utilizaremos a função toCategorical do Keras para transformarmos a saída para a forma categórica. Isso significa que cada saída será transformada em um vetor, onde terá o valor 1, na posição que corresponde à classe correta, e 0 nas outras posições. Chegamos agora à etapa de criação do modelo.
Como já foi dito, usaremos a abordagem sequencial e, para isso, criamos um modelo, invocando o construtor sequential. Nosso modelo terá, além da camada de entrada, uma camada oculta com 512 nós, e uma de saída com 10 nós, um para cada dígito, de 0 a 9. Na entrada usamos a classe Flatten para achatar a entrada, transformando a entrada de matriz de 28 por 28 posições para um vetor de 784 posições. Note que adicionamos uma regularização L2 na camada oculta. O argumento passado é o fator de regularização. A camada de saída com 10 nós tem como função de ativação a função softmax, que é adequada para modelos multiclasses. O modelo é então compilado para ser usado. Na etapa de compilação especificamos a função de perda, que é a entropia cruzada categórica, que é adequada para ser usada com a função de ativação softmax. Também passamos o algoritmo de aprendizado, especificado pelo parâmetro denominado de otimizador, ou optimizer. O algoritmo é o ADAM. A métrica para avaliação é a acurácia. Novamente, o treinamento é realizado, por meio da execução do método FIT, do modelo criado. Passamos como argumento o conjunto de treinamento e os valores esperados, assim como os dados para validação. Passamos também o tamanho do batch, que no caso é de 200 exemplos por vez, para cada ajuste. Passamos o número de épocas, que no caso foram 100. E finalmente passamos um indicador do nível de verbosidade que o treinamento irá imprimir na tela. A execução do método retorna dados sobre o histórico de treinamento, que estamos capturando na variável history, que iremos utilizar para a plotagem. Usamos também o método evaluate para obter um score do modelo após o treinamento. Novamente, usamos comandos para imprimir a evolução da acurácia e da função de perda do modelo. São separados o histórico, tanto do teste quanto da validação. Nesse trecho, usamos o matplot para imprimir a curva da acurácia. E agora usamos o matplot para imprimir a curva da perda. Os gráficos mostram a evolução da acurácia e do erro ao longo das épocas. Os gráficos são exibidos, tanto para o conjunto de treinamento em vermelho, como para o conjunto de teste em azul. Podemos ver que o erro evolui decaindo em direção ao zero, mas, no entanto, não chega a zero. Também é possível ver que a acurácia melhora passando 96%. Então, chegamos ao final de nossa aula. Na próxima aula, vamos mostrar um exemplo de uso de redes neurais para análise de sentimento.